Essa é a segunda vez que um troféu como esse aqui aparece no Acontece consecutiva e eu quero considerar isso aqui um sinal de que em breve eu vou ter o meu aqui. Mas eu estou muito feliz que seja pelos nossos convidados de hoje. Meu nome é Matheus Lianda, eu sou jornalista e o rock não morreu. Ele ganhou ainda mais identidade. Eu sou Cláudia Cunha, professora, pedagoga, escritora e apenas sinto a música. Eu sou o Victor Vanchel, vocalista de I, Joe, faço as letras e canto. Eu sou o João Pedro, sou baixista e responsável pelo grave de I, Joe. Eu sou o Jonathan Ribeiro, eu toco a guitarra e vai Corinthians. Começando, vocês têm uma grande novidade aqui para trazer pra gente, né? Do que se trata? Lançamento. Lançamento de quê? Nosso terceiro single, Recomeçar. E qual que é a história desse single? E por que Recomeçar? Bem, é a nossa primeira música, a primeira música que nós escrevemos. Ela praticamente fundou a I, Joe enquanto projeto e posteriormente se tornou banda. E ela fala sobre... o título da música é autodescritivo, Recomeçar. Só que, mesmo sendo uma coisa que deu pontapé inicial, ela fala sobre como as coisas não começam do nada, como elas têm um fundamento de existência. Porque a banda ela já tem quase 3 anos de história, né? E aí esse single foi a primeira letra que vocês escreveram, mas está sendo lançado só agora. Só agora. Na verdade, como banda mesmo, 2 anos, né? E antes disso, como um projeto, reunindo componentes e membros para formar esse time de banda que a gente tem hoje. E agora já está uma formação fixa? Esperamos que sim. Nunca dá pra cravar. Bem, o Joe falou vai Corinthians, né? Então talvez a gente tá abrindo uma vaga agora de guitarrista. Se alguém conhecer algum guitarrista, pode mandar lá no Instagram que o Joe tá contratando. Espera aí, só ele de corintiano na banda? Pois é. Poxa, que triste. Olha, nós somos São Paulinos. Eu sou São Paulino, né? Mas tem saúde, isso que importa. Então, qual que é a história desse single? Recomeçar, foi a primeira letra da banda. O que na época vocês estavam pensando quando escreveram isso? Qual era o momento que vocês estavam vivendo? Bem, a gente estava consolidando uma amizade. O Joe e eu nos conhecemos tocando numa banda aqui de São João, chamada Rotor Sonoro, que passa por um hiato no momento, mas que provavelmente há de retornar às atividades, onde a gente tocou juntos de 2018 até o ano passado, aproximadamente. E na banda, a gente formou uma parceria e uma amizade, ela se aprofundou, tanto que projetos que a gente tinha em comum, mas que a gente ainda não tinha desenvolvido, a gente acabou nessa comunhão encontrando espaço para pôr para fora, que era a ideia de fazer música autoral. Eu sempre escrevi, sempre gostei de me expressar por meio textual e falar, e eu sentia que eu tinha algo a dizer. E o Joe queria fazer música. O Joe tinha as ideias musicais dele, ele tinha alguns arranjos já mentais, riffs, solinhos que ele já... Inclusive, começou assim. O Joe deu o sopro, né? Ele, olha, o que você acha de fazer uma coisa em cima disso? E eu tentei ouvir alguma coisa em cima disso. Um exercício que não me era tão familiar. Apesar de eu escrever, eu não parava. Vou tentar ver o que está escrito dentro dessas linhas musicais difusas. Aí o Joe me deu esse sopro. E ali saiu alguma coisa. Eu comecei a desenvolver um texto. Primeiro sai uma frase, né? Primeiro, sempre a gente começa na página em branco, né? E aí saiu uma frase. Aí eu comecei a desenrolar para frente, para trás, né? Na verdade, aquilo começou a ganhar forma própria. E quando eu finalizei um texto que eu achei coerente, achei também coeso com a parte do arranjo, a gente foi dilapidando um pouco mais para ver se tinha mesmo essa cara de música. E teve. Então, basicamente, vocês fizeram um diálogo, só que você por meio de palavras e ele por meio de notas, né? Aí, Joe. Por causa disso, o nome. Então, por causa disso, dá pra entender que é a fusão dos dois nomes, no caso do Joe, mas e o AE? Antes de tocar no Rotor Sonoro, eu fiz parte do meu primeiro projeto musical de banda, minha primeira banda em São João do Boa Vista, chamava iVox. Então a Joe é a continuação do iVox, é uma progressão. Uma evolução.
emoção. Várias mídias divulgaram dessa forma. Mas, e a iVox é o quê? Quando a banda surgiu, a gente tava com dificuldade de encontrar um nome. Você vai fazer o nome de uma banda? Vozes é voz em latim, né? Vou chegar lá. Chegarei. A gente tinha os membros da banda, assim, estavam tentando bolar nomes, aí surgiam uns nomes legais, tal, não sei o que, vamos pesquisar, vamos dar um Google, vamos buscar no Face e tal. Toda hora já tinha alguém que tinha chegado antes. A gente não pesquisou no IPI, não fez registro nem nada, mas não tinha um nome. E um dos integrantes que estava mais deslocado dessa busca por nomes, e estava assim, nossa, um nome, né? A gente vai deixar de fazer barulho sem nome, né? A rosa deixa de ter seu aroma, se assim ela não for chamada. E aí, ele olhou ao redor do estúdiozinho que a gente estava e viu um aparelho da Aiva, aquela marca antiga, assim. Aí ele ficou pensando, iVox. Ele falou, ele soltou essa máxima, iVox. Aí eu olhei pro cara do outro, iVox, sonoridade legal, né? iVox, invocado, né? Tal, não sei o que. Vamos pesquisar. Tem iVox. Tem iVox. iVox, com I. Não vai buscar nome não. O que as bandas fazem quando já estão fartas de buscar nome? Dobra uma letra, muda uma, bota um finalzinho, um separador. Um exemplo é o Led Zeppelin, né? Não foi por esse caso, mas eles tinham medo de ser pronunciado como Led Zeppelin, e aí eles tiraram o A e mantiveram a pronúncia certa, que é o Zeppelin de chumbo. Correto. Isso, e ainda não era por ter um nome semelhante, mas faz sentido. Mas foi pra ter certeza da pronúncia. Mas eu sou uma pessoa que busca sentido nas coisas. O Joe sabe bem disso. Eu fico assim olhando, mas por quê? E aí, por que a iVox? Aí, no latim macarrônico, tem significado. Vox, em latim, é voz. Tanto que vários aparelhos... Uma marca famosíssima de instrumentos musicais, né? De amplificadores, né? É a Vox. Né? Que é voz. Voz, mas voz no latim, no latim que é uma língua não tão extensa em terminologias, né? Vox é voz, canto. O que seria ae, né? Na verdade, ae, quando a gente fala no latim, normalmente ele está no fim, né? Reino plantae, né? A gente via na escola. Reino plantê, né? Que é das plantas, né? Como referente às plantas, como as plantas. E aí, vox no latim macarrônico seria como um canto. Olha só! Olha, antigamente, quando eu era pequena, tinha um programa de música que chamava Vox Populi. Não, acho que era de talk show, né? Sei lá. Era mas da tinha cultura, muita música. muito bom. Não, e o Instituto Vox Populi. Tem o Instituto Vox Populi, que é o de pesquisas, né? Seria a voz do povo? Sim, é a voz do povo. Faz sentido. Então... Mas esse acho que é até mais conciso. A iVox foi uma interpretação bem macarrônica do latim, tá? Mas deu sentido, achei que foi legal. Justamente o lance de que é vivo, vocês adaptaram para essa realidade, né? E aí no caso do iJoe, que Joe não é uma palavra em latim... Joe não é uma palavra em latim? Não é. Eu sou um substantivo. E acabou, não é como o Joe. Não é como o Joe. Não é como o Joe? Como não? Não, é só a fusão dessas duas palavras, porque a gente também não encontrou um nome princípio pro projeto, e... Joe. Aí o Joe fez aquela cara dele. Eu odiei. Faz a sua cara. Isso, exatamente. Ele fez aquela cara. Mas com o passar do tempo, aquela cara ficando assim... Foi suavizando. Aceitável. Aí você aprende a acostumar. Mas eu pensei, não tem como não gostar, tem seu nome no título. Cara. O meu mesmo, não sei... Mas eu já vi em redes sociais você como Vitor iVox. Você acabou adotando isso pra você? Meu espólio ficou comigo. Porque Entendi. essa banda, a iVox, ela durou um período muito curto de tempo. Foi um projeto paralelo de uns amigos, que inclusive formaram posteriormente a Viton, outra banda aqui de São João, que também é baseada no nome de um instrumento. Olha que coincidência. E aí, acho que é coisa da casa mesmo. E aí o que acontece? A banda desenrolou um período muito curto de tempo. Ela fez alguns ensaios, ela só teve uma única apresentação no evento. Foi uma apresentação que mudou tudo. Vê como parecia até uma predestinação. Porque foi justamente nessa única apresentação que eu conheci o Rotor Sonoro. Antes de conhecer o Joe, eu conheci o Rex, o Reginaldo Colombo, que foi o fundador do Rotor Sonoro e um dos últimos integrantes desde o início da banda, que era uma banda com o Rotor Sonoro está com 16 anos.
2006 para 17. Esse Olha ano são só. 17 anos de fundação de banda. É um tempo longo, uma longevidade para uma banda cover, né? Sim. E com quanto tempo produzir Ainda mais alguma no coisa interior. autoral. Exatamente. E aí eu conheci o Reginaldo, ele tava... A banda Foi no sítio da Discord? foi no sítio da Discord. O Joe pode discorrer mais sobre Será isso. que a gente pergunta? E eu conheci o Reginaldo nesse afã assim, de mudanças que estávamos processando. Foi um grande recomeço, né? E eu acabei caindo do iVox pro Rotor Sonoro, né? Eu me senti, aconteceu uma coisinha, assim, eu fiquei com a sensação de que eu fui o último a saber que assim, o barco já tinha afundado, algumas pessoas já tinham pulado, tava ali, que legal, vamos eleger tanto ainda, olha que beleza, o começo de um sonho. E acabou Deu assim, tudo errado. logo no começo, Mas assim, não acabou. Eu cheguei a algum lugar, assim, foi o tempo de velejar pra cair em algum ponto, sabe? E foi uma transição. E aí foi ali que eu conheci o Rotor Sonoro, comecei a tocar com a banda, conheci Joe, nos aproximamos e daí surgiu essa parceria. Joe é meu braço direito, musicalmente falando. Tudo que eu sinto que eu precise contar musicalmente, tem o Joe. E o Joe sabe que pode igualmente contar comigo. Enquanto o Joe ele pode ter, acho que mais parceiros do que eu posso ter. Ele tem uma relação mais poligâmica com a música do que eu, porque como eu tô focado, meu tempo nem permite, eu tô focado no autoral e uma banda cover. Já é muita coisa, além de fazer parte do coral, um dos corais da cidade. E o Joe, por sua vez, como instrumentista, ele pode fazer freelancers e tal, como também condições pessoais de vida, pode se envolver mais com a música em outras esferas, até porque ele se envolve mais com a música. Além de ser professor de música. Naturalmente. O Joe, de fato, vive mais a música em mais esferas da vida. Qualquer lugar que você passar e escutar uma guitarra, pode ver que é o Joe que tá tocando. Ainda mais se estiver desafinado e ruim. É mentira, eu vi uma apresentação deles na Feira Juntou. Eu gostei muito. Eu gosto de música, mas o rock não é muito a minha área, assim, não. Mas eu parei, porque é uma coisa tão suave. E o que vocês acharam? Vocês participaram uma vez na Feira Juntou? E voltaremos semana que vem. Ah, é? Olha aí, gente. Uma segunda oportunidade de prestigiar um soft rock. Aí no espetáculo Noviço, também vocês participaram. Eu tenho foto com vocês, viu? Sim. Esse é um assunto que eu já quero entrar. Antes disso, só lembrar o pessoal que está assistindo, né, que esse programa é uma parceria com o canal BW e com o Clube de Empresários. O Clube de Empresários é aquele clube em que todos os empreendedores da cidade podem se reunir, trocar indicações, fazer parcerias, fechar negócios, obter novos conhecimentos, porque assim, né, uma parceria é o que pode te levar do patamar que você está para um patamar mais alto. E o canal BW é a maior aceleradora de resultados do varejo brasileiro. Então, se você tem uma empresa, conhece alguém que tem uma empresa que quer ter resultados muito mais expressivos, se destacar dos seus concorrentes, o canal BW é a melhor solução. Então, como a minha mãe estava falando, vocês participaram do espetáculo Noviço, mas não é a primeira vez que vocês atuam na trilha sonora de teatro, né? Como que isso caiu para vocês, no colo de vocês? A minha passagem como trilha sonora de música de teatro já é bem mais antiga que o iJoe, né? Eu iniciei quando eu entrei na marca, lá para 2014, 15. Antes eu já fazia trilha sonora para na marca e depois eu ingressei como ator, né? E aí o início do iJoe com essa trilha sonora foi uma peça que a gente foi fazer, onde eu tocava uma música na peça. E... Seria 3 contos para um sonho, né? Foi depois, o 3 contos foi antes. Ah, foi antes? Isso. E depois foi uma que a gente fez uma apresentação lá no teatro, na CEAGESP, isso. E aí, a gente precisava falar, poxa, mas era uma música dos Engenheiros do Havaí, a Depois de Nós, e faltava um carrom. Aí eu chamei o Luiz, que é o meu primo, que é o baterista nosso. E aí a Letícia, que está na marca, né, falou, eu conheço alguém que toca guitarra, né? Será que seria legal chamar ele para uns outros efeitos? Não, de maneira nenhuma. Só fazer o quê, né? A gente só tem que aceitar, né? É o que tá tendo. É o que tá tendo para hoje. Aí ela chamou o Joe, e nisso foi, acho que a primeira peça que inseriu, por exemplo, esses efeitos meio ao vivo que o Joe fez para quem assistiu o Noviço, né?
de esses efeitos síncronos com a cena. E aí o Luiz conheceu o Joe chamou ele para participar da banda. E logo depois o Luiz me chamou, falou, tô precisando de alguém para tocar baixo. E aí ele me chamou para participar, e aí foi assim que eu entrei no I, Joe. E aí posteriormente com isso, né, com o Joe iniciando com essas ideias de vamos fazer esses efeitos sonoros, e o Joe mostrando esse talento de ser um sonoplasta ao vivo, foi que a gente iniciou então o I, Joe fazendo as trilhas sonoras nessa parceria com a marca. Entendi. Então, assim como teve esse período de transição na sua vida que acabou levando pro I, Joe, se vocês também não tivessem feito a trilha sonora das peças e tal, não existiria. Foi um efeito dominó. Foi um efeito dominó. Que aceitar essas novas propostas que surgiam acabou culminando no que tem hoje, né? Certamente. E como que foi significativo o prêmio de sonoplastia? Que é esse prêmio aqui, ó, que agora eu vou devolver para eles também. Antes que você vai embora. Vocês estão participando de uma votação online. Estamos participando de uma votação online. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Joe? Fala pra gente. Você foi um garoto propaganda. Nós estamos participando de uma votação online. O que é é João Rock mesmo? O João Rock, acho que é o maior festival de rock do interior. Sim, nossa, o João Rock tomou uma proporção imensa. É um evento que já tem 20 anos, né, acontecendo. Ele acontece lá em Ribeirão Preto. Não sei se ele sempre aconteceu lá, acredito que sim. E ele congrega muitas bandas de relevância do cenário, em especial do cenário do pop rock nacional, mas também de outros gêneros relacionados ao rock, acho que tem também um pouco de reggae e tudo mais. E é um evento muito relevante e que nos últimos anos também serviu de espaço para bandas novas e bandas de uma cena mais underground e também bandas que estão, ainda não entraram nessa cena underground de fato e começando e buscam um espaço para se apresentar para um grande público. E a gente fala assim, nicho. O João Rock vai um pessoal que vai assim, o pessoal não cai meio de paraquedas no João Rock, vai lá interessado nas bandas que estão lá naquela line-up, não é tipo assim, como o Rock in Rio hoje se tornou uma coisa, ir ao Rock in Rio é um evento, até porque nem tem mais tanto rock no Rock in Rio. O Rock in Rio tem o quê? 2 dias que é rock? Tem, e são grandes bandas. É um baita evento, só que assim ele se tornou hoje com uma coisa mais contemporânea, mas um eventão. O João Rock acaba que ficou mais raiz, né? O João Rock, no fim das contas, ele realmente pega assim, um pouco mais de rock e pega um cenário que talvez não está tanto no topo das playlists, no caso do Brasil, né? O rock já não está há algum tempo no topo das nossas playlists, né? E então o festival ele leva um nicho muito grande de gente que gosta desse estilo. Então, para nós, por exemplo, que estamos mais ou menos dentro desse estilo, porque a gente faz algo que se assemelha a um pop rock, mas com algumas influências um pouco de folk também, na forma como ficou o nosso arranjo musical. A gente até brinca que não é pop rock. Como é que é, Joe? A gente fala que o nosso estilo é AE Rock. AE Rock. Tô criando uma nova denominação. Quem sabe? Olha, legal, quem sabe? Hein? Porque a ideia é exatamente essa. A gente não tem como negar as nossas influências, a gente não tem como falar, tô fazendo algo totalmente novo. A vida é uma grande cópia de tudo que veio antes, é um recomeço. O tempo todo tá recomeçando. Então, a gente tem as nossas influências e a gente não precisa ser exatamente como elas quando a gente vai criar algo novo, mas a gente também não abdica de tudo que elas estão na gente. Mesmo que a gente não pense exatamente, no subconsciente está ali levando um pouco de cada coisa que a gente acumulou na nossa trilha, né? E eu lembro que teve uma crítica muito positiva no nosso trabalho, e nessa crítica muito positiva foi falado, nossa, a sonoridade que eu ouvi nas músicas que você me apresentou, ela lembra um pouco de várias coisas, lembra um pouco de Renato Russo, de Legião Urbana, né? Na forma como aborda certos temas, certos cotidianos. Lembra um pouco de Cazuza, com uma certa leveza. Não lembro se você chegou a falar Cazuza. Eu acho que seja lá quem fez essa crítica era uma pessoa que entendia muito. Era uma pessoa que tinha uma bagagem semelhante à nossa e que conseguia identificar coisas que a gente via nas músicas, mas a gente pensava assim, nossa, isso ficou parecido com alguma coisa assim, não igual, mas tem referências, né? A gente fala referências. Então aí foi ali que eu vi também essa coisa do nicho. Né? Não é qualquer pessoa, essa pessoa está na minha frente. E essa pessoa fez uma crítica muito positiva sem necessidade alguma. A gente nem tinha tanto convívio na época.
E ele Se não tivesse absorveu, sido você. assim como ele não tinha visto, não tinha ouvido ainda nada, para, sabe, para digerir ou formular, ele ouviu e recebeu e foi como se aquela mensagem trouxesse uma chave e ela virou. E ele não, eu ouvi essas referências, são referências que a gente tem por nós, não que a gente falou, vou fazer uma música parecida com Engenheiros do Havaí, mas acabou saindo. Uma música com uma letra acabou ficando com um estilo parecido com o que Engenheiros faz, com um pouquinho, uma música tem o Ira, um pouquinho, Legião Urbana, Capital Inicial, em algumas. E quando você cria algo, você está processando todas as suas influências. Certamente, certamente. E aí o grande ambição é carregar suas influências e ainda assim criar algo original. E foi exatamente isso que foi dito. Assim, nossa, parece um pouco de tudo, mas ao mesmo tempo é totalmente diferente. Nova. E eu fiquei muito satisfeito com isso. Falei, cara, eu também senti isso. Falei, nossa, será que eu estou na outra pessoa? A gente acaba, quando a gente expressa algo nosso e tem um feedback disso que fecha, que se encaixa, parece assim que deu sentido. Deu uma explicação legal para isso. Tanto que eu tomei essa crítica para uma apresentação do nosso trabalho para outras pessoas com uma energia semelhante, com uma bagagem semelhante, porque esses são o nosso nicho. Quiçá fosse ampliado, quiçá no Brasil tivesse um espaço, a indústria da música deixasse um pouquinho para a gente poder alcançar um pouco mais com estilo, porque às vezes a pessoa só por pensar no estilo, eu nem ouço tanto rock, um evento de rock, tipo assim, acaba desprezando a oportunidade de receber um conteúdo que às vezes vai encaixar com você, vai te conectar, né, vai ressoar. Hoje em música a gente fala muito isso, conteúdo ressoar em alguém. E essa ressonância, a nível do que a gente faz, que a gente ainda não está estourado, quem sabe um dia, mas ainda não, isso tem um valor muito maior. Quando a gente encontra um dia estouram a gente. Essa ressonância tem um peso muito maior, porque ela dá aquele sentido não de sucesso, aquele sentido de carreira. Tipo, fiz algo que encontrou, que teve conexão com alguém, que ressoa em alguém. Foi o que aconteceu na Feira Juntou. Eu estava passando, eu estava vendo as barraquinhas de artesanato, que eu adoro, e você estava cantando. Eu peguei a letra e falei, gente... Isso aqui é diferente. Tinha alguma coisa de pais e filhos. Sim. Eu falei, peraí. E a voz dele é maravilhosa, né? Você tem que ver ele cantando em italiano. É verdade. Vale lembrar que eu participei numa peça com um grupo de Jukebox, foi onde a gente se conheceu? Efetivamente, assim, a gente já talvez já se... A vez que a gente se encontrou foi nessa peça, Eventos do Mundo. Sim, foi muito relevante. Porque eu faço parte de um coral aqui da cidade, já faz... 2012 até então, 11 anos no Coral Elohim. E é um baita coral. Eu vinha de experiência de canto coral em São Paulo e eu entrei no coral aqui e por conexões oriundas do coral acabei indo parar lá no grupo, na peça de teatro para apresentar uma música em italiano. Muito bonita, aliás, uma interpretação daquele trio italiano, Il Volo, né? Nem é isso. Pra mim. É o Grande Amore. Grande Amore. Foi muito bacana, porque no coral a gente canta muitas vezes dissolvido em meio a outras vozes. Eu até tive, e acho que ainda tenho algum solo no coral, com quanto assim, não é uma coisa vital no canto coral você ter um momento de expressão solo, mas quando você tem um solo como esse, numa música em italiano, numa peça de teatro, assim, é uma coisa robusta. Foi bem legal, foi uma experiência bem bacana. E foi a primeira experiência com sonoplastia, com sonoplastia de teatro, não como a Joe. E assim como o Joe, quando o João falou que o Joe estava lá, ele estava lá, não foi como um I-Joer ali naquele contexto, foi como um freela, né? Aí a experiência nossa com sonoplastia mesmo, efetivamente, se deu na marca, com o Noviça. Mas foi uma experiência, né, contundente, né, porque fazer sonoplastia... Não foi só tocar música junto com a peça, porque a peça não é um musical. Apesar de ter uma peça com música. Peça com músicas, mas a sonoplastia não é algo mais elaborado, envolve uma atenção maior. Uma atenção pra cena. E os meninos mandaram muito bem. Sim, nossa, com certeza. Tanto que tá aqui o prêmio. Exatamente. Mandaram muito bem mesmo. Ô Joe, e como que tá então esse processo do João Rock? Como que é? É votação? As pessoas votam nas redes sociais?
É um rolezinho para votar, então a gente facilitou a vida colocando o link direto da nossa página. Então vamos convidar o pessoal para votar Sim. na banda São Não, Joanense. já vai ficar na descrição, tá? Na descrição aí, então podem votar, ajuda a banda São Joanense. Ajuda nós que eu ainda tenho o sonho de dominar o mundo. Eu preciso cortar. Não votem na gente. Por quê? Não votem na gente, porque nós estamos no momento já na reta final da votação e nós não vamos vencer. Sério? Sim, estamos bastante distantes. Para nós, o objetivo em participar da votação do festival foi para, inclusive, ter essa visibilidade que é garantida às bandas que se inscrevem. Eu queria perguntar, porque para poder participar, você já tem que passar por uma seleção, né? Sim, claro. Mas essa seleção não é... Fica vocês como aptos a participar. Naturalmente. Mas essa seleção, assim, ela não é excludente. Uma coisa que aparentemente é bastante legal nessa parte do Festival João Rock é que se você tem uma estrutura de banda, você cumpre com os requisitos para se inscrever para o festival, você é divulgado. Só que cada vez mais tem crescido muito, então é um mar de bandas que se inscrevem e tal. E a gente queria ter a experiência mais uma vez de se inscrever, queria avaliar no decorrer da votação se seria possível, e não será possível. Não será possível. E é verdade, não será possível. A gente está com uma votação muito distante das bandas com um público maior formado, com um engajamento digital grande de perfis e páginas, mas eu não falei para os meus pares, né? Às vezes eu me coloco... eu me coloco numa posição, às vezes, um pouco capitaneadora ali. Eu tomo uma decisão, vou indo e quando a gente já está lá, eu falo, gente, chegamos. E é o seguinte, a gente vai modificar o perfil da nossa votação, porque não faz sentido a gente alcançar por meio dessa mídia, que é uma mídia que tem alcance, e por meio da divulgação que a gente vai fazer dela, que vai ter uma ampliação desse alcance, o voto que não vai ser útil, né? Isso acontece em política, né? Às vezes para os partidos menores, tipo, aqui a gente candidata, a gente coloca como é que se fala? Alguém, a gente tem que entrar com uma candidatura. Agora está muito longe, agora vamos endossar. Candidata a prefeito para poder entrar como vereador na eleição seguinte, justamente por causa de aparecer, né? Sim. Aparece bastante. Sim, mas acho que não, eu quis colocar mais naquele contexto, às vezes, que um partido muito pequeno ainda, né, de um movimento muito pequeno ainda, ele tem até algum alinhamento dentro de uma coisa macro. E aí ele pega e fala, não, a gente tem que tentar eleger alguém para aumentar a visibilidade desse partido, porém a gente não sabe que é a chance que a gente não tinha isso para essa edição. A gente tinha uma expectativa com o começo da votação de, vamos ver o que é possível. E agora a gente tem a certeza que não, a gente está porque nosso alcance digital ainda é mais limitado, né, nosso público formado digitalmente, e realmente também ainda é mais limitado. Então, diferentemente de um pequeno partido que faz isso só para se candidatar e depois endossar uma causa maior, na verdade a gente vai endossar uma banda parceira. Que legal. Sim, essa banda parceira é a Zion. A banda parceira é no seguinte sentido: temos amizade e parceria com integrantes dessa banda que já se solidarizaram, inclusive, em relação a Joe, por meio das mídias digitais delas, divulgando a gente. E elas têm uma chance real, hoje, de ainda almejar uma posição nessa seleção do João Rock. Então eu menti, na verdade, na descrição eu pra votar na Zion, tá? Sim, eu não falei isso, eu não pedi a aprovação dos meus pares sobre isso, mas a gente vai fazer isso porque eu estou falando. Não, brincadeira. Tirando. Não, pelo seguinte, não faz sentido para nós. Sim, é uma estratégia, né? Não faz sentido porque seria uma coisa para o nosso ego. A gente está atualmente com menos de 400 votos. A banda que está em primeiro lugar acho que tem 8.000. E ela tem 8.000 votos que foi obtido ao longo de... Quando começou a votação? Foi na última semana de abril, né? Semana passada. Então, eram 2 semanas de votação. 8.000 votos em uma semana? É um pouco mais de uma semana, que termina na terça a votação. A gente não vai arrecadar esses 8.000 votos até terça. Mas o importante é que a cidade conheça o trabalho de vocês. Exato. Mas vocês já são bem conhecidos em São João, né? É que razoavelmente. É uma cidade que tem o quê? Uns 120 mil habitantes. Dessa parte você tem que tirar os que gostam de rock. Exato. Não, a gente tá... O nosso intento é exatamente esse, ampliar nosso conhecimento local, regionalmente e maior posteriormente. Mas o objetivo buscado com o João Rock,
com o concurso de bandas, neste caso, a princípio era avaliar se desse pé. Não deu pé. Então a gente vai terminar a prova. É como uma ação silvestre. Não, tudo bem, porque é importante você ter consciência também, né? Essa Naturalmente. Estratégica de que, bom, a gente tentou, a gente esperava conseguir, não vai dar nesse momento, mas a gente ainda pode ajudar outra pessoa. Naturalmente. Eu penso da seguinte forma. A gente teve, e uma coisa que caracteriza a Joe nesses anos que a gente vem tendo é colaboração. A gente vem tendo pessoas que somam conosco e voluntariamente, ou às vezes até mesmo por convite, mas sempre solidariamente. E isso é muito importante. Essa solidarização, essa colaboração fez a gente chegar aqui. Essa colaboração nos motiva a continuar no nosso projeto e às vezes a gente tem que ter o senso de colaboração. A gente não falou isso antes, né? E eu não falei, não discuti isso com meus pares, mas eu tenho certo que em discussão com os meus pares, apresentando o motivo pelo qual a gente vai se colocar dessa forma em relação ao concurso, eu tenho certo que ia contar com a aprovação deles. Tem certo? O nome disso é tirania. Tá certo. Vamos na Zaya. Sim. Vocês falam bastante de mídias sociais, mas não é a única visibilidade, né? Porque eu, por exemplo, conheci vocês na Feira Juntor e depois na apresentação do Noviço lá na praça e no teatro. E eu gostei muito. Essa é a principal pra gente, porque isso conecta a gente com o público real. As mídias sociais muitas vezes não refletem um público real. Só que, inevitavelmente, na música hoje, se a gente não tem um alcance amplo em mídia social, a gente parece até, assim como a realidade como um todo, parece que está meio se dissolvendo no mundo virtual, meio assim, se não está acontecendo ali, parece que não existe. E vocês não pensam em fazer dancinha no TikTok? Não. Não. Não? O Gil até tá preparando um cabelo novo pra fazer a dancinha. Não, o que eu quero dizer assim, essas meninas da Zion, é uma banda só de meninas que tocam rock. Esse é rock! Esse é mais pesado. Esse, inclusive, na expressão autoral delas é um rock mais um rock contundentemente falando, né? E elas são muito bacanas, são amigas, são parceiras, já colaboraram. Inclusive, a vocalista delas, a Lari Rogante, ela já teve uma parceria conosco, de uma música que ficou ali num background, underground de A Joe, ali ficou no... A gente acabou não colocando... Essa nunca foi lançada. Essa ainda a gente vai ver qual vai ser o destino dela. Essa ela vai ter... Ela tá ali, vamos ver o destino que ela terá. Sim. Não, mas não será, não é nesse sentido, acho que porque a gente já conversou em off, o Joe e eu, sobre um possível destino para essa música, mas eu não falarei disso aqui agora. E que acontece? Elas têm um alcance de mídias sociais maior, elas se movimentaram como nós, bastante por essa votação, e elas conseguiram, no momento, um nível de engajamento, um posicionamento que ainda permite sonhar. E não faria sentido nenhum a gente não contribuir com esse sonho, sendo pessoas que são próximas a nós, em um dado momento, no início. Ali a gente saiu junto, correndo, mas elas, sabe, correram bem mais longe do que nós, e elas podem terminar essa prova de uma outra forma. Então eu queria dar essa colaboração, essa solidariedade com o projeto delas, que é muito bacana também. E os artistas, independente da área, eles têm que ser unidos, né? Naturalmente. A gente conversou semana passada com o Matheus Gutierrez. Né? Que antigamente os grupos de teatro eles tinham uma rixa, né? Que ele falou, sim, e hoje tem uma grande união. Então, um tem que ajudar o outro, porque vocês estão falando a mesma língua, né? Que é a música. A Joe vai se apresentar na Feira Juntou, a edição de Dia das Mães. Dia das Mães, presente. Posteriormente, no mesmo dia, terá uma outra apresentação. Maldivas Trio, que é um projeto em paralelo da banda Zion, com a vocalista, que é a Lari Rogante, e a Fer também, né? A Fer. E tem uma outra integrante que aí já não é da Zion, mas que... Aliás, outra não. Outra, acho que agora é o Lex, né? Que tá com Maldivas Trio. Deus, eu não me recordo da composição toda desse outro projeto em paralelo, que eu foquei tanto na Zion. E assim, vamos ver se a gente consegue com isso ajudar um pouquinho para elas, com quanto ainda vai ter gente que vai falar, não, mas eu quero votar no Joe. Ótimo, pode votar, vota em quem quiser. E a gente tá ali, a gente se colocou ali no concurso, a gente divulgou uma música que foi o nosso segundo single como vídeo de apresentação desse concurso, também uma parceria com uma grande vocalista aqui de São João, que é a Aline Alves. E
E também divulgou nesse ensejo naquela pequeno... É uma resenha que tem antes do... Não sei como é que chama. Uma apresentação da banda para o público. A gente divulgou o nosso lançamento presente, que é Recomeçar, que a gente lançou no final de abril. E falou ainda do nosso primeiro single lançado ainda em 2021, que foi a música Crescer. Que é uma música bastante marcante para todos nós. Então, já são 3 singles, né? Crescer você colocou quando você se tornou pai, né? Então ela tem ela é muito emocionante. Só que são 3 singles que trazem mensagens bem diferentes um do outro, né? O que inspira vocês a compor? Não tem Nascer? Fica aí a sugestão. Nascer, recomeçar e crescer. Sim. Olha só. Não, acho que recomeçar, no nosso ponto de vista... Acho que no nosso ponto de vista, nascer já é recomeçar. Não é começar, é recomeçar. Não tem como você vir do nada, né? Então acho que é mais ou menos nesse sentido que não tem nascer. Eu sou a letra. O Joe, até o momento. A gente ainda vai produzir mais, a gente não sabe como essas produções dar-se-ão. Mas o Joe, ele me deu o sopro de várias músicas. A gente tem 13 músicas, 14 ao todo, mas 13 dentro do escopo do projeto de I, Joe mesmo. Foi a meta de uma por mês, né? Exatamente. Em 2020, com a pandemia, antes da pandemia se estabelecer, a gente tinha 2 músicas, né? 2020? Isso, porque no final de 2018 a gente fez... Elas tinha antes, aí nós começou com a meta lá de uma por mês em 2020. Isso, verdade. A gente tinha 2 músicas. Obrigado, Joe. Exatamente, em 2018 a gente finalizou no final de 2018 a gente fez a Recomeçar. Em 2019, lá desde o começo do ano, a gente fez a Crescer. E a gente não pensou, com qual frequência a gente vai criar? Né? Com qual frequência Joe e eu nos reuniremos para esse processo criativo? Aí veio 2020, que foi um ano cabal, né? Complicado. Exato. Do apocalipse. Isso. Porque em 2019, no Rotor Sonoro, a gente teve um ano bastante prolífico, bastante agitado. E a gente tinha várias intenções para 2020, todas essas intenções foram... Por água abaixo. Exatamente. Foram por água abaixo. E aí, no começo do ano, acho que a pandemia ela fomentou muito isso. Nossa, acho que teve muita produção cultural que aconteceu durante o período da pandemia, porque é um período que a gente teve que voltar para si. É um período em que você pôde parar para refletir, talvez, porque senão você estaria na execução. Se replanejar, né? A gente teve que se adaptar. Se redescobrir. Exato. Além disso. E em decorrência disso surgiu bastante coisa e a gente estabeleceu uma pequena meta no começo do ano. Acho que o Vini entrou em 2020, inclusive. Foi no final de 2019 que a gente conversou com o Vinícius, o terceiro I, Joe, né? E no início de 2020 a gente fechou com ele porque, como eu sabia que ele já tinha um projeto de banda anterior, da qual eu sou fã, eu tenho o privilégio de ter na minha banda. A gente tem o privilégio de ter na banda alguém que tem uma bagagem musical muito bacana, e eu sou fã do trabalho anterior dele, que era uma banda chamada Sinfonia Paralela, lá de Mojimirim, de onde ele é. E como eu conheci ele por intermédio do coral, porque ele fazia parte de um outro coral que é lá de Mogi, e no caso de Iguaçu, esse coral já não existe mais, a gente acabou se conhecendo por intermédio do canto coral, e tivemos afinidade, conheci o projeto musical dele, me identifiquei pra caramba, e aí no final do ano pro começo, pensando mais a ideia de desenvolver trabalho, banda e tal, o convidei para entrar como um produtor. Assim, olha, você tem como captar, eu sei que você tem um home studio, eu sei que você tem ele. Sim, eu gravei minhas músicas em casa. E ele gravou tudo em casa. Ele gravou voz, violão, guitarra, teclado, baixo e até bateria. É só bateria, mas ele gravou bateria em casa, ele fez samples de bateria no teclado. Você vê a bagagem desse sujeito. Eu falei, preciso dele no projeto. E sendo fã dele, assim, do trabalho dele, eu não achei que isso fosse dar certo de fato, mas ele topou. Ele topou entrar com a gente com essa parte de produção. Só que assim, foi engraçado, ele não sabia exatamente do que se tratava, ele foi entrando no projeto. A gente tinha as 2 músicas, a gente falou, vamos fazer uma outra música. Aliás, vamos fazer mais músicas. E a meta era 12 em um ano. Uma meta... Começou com 6. Ambiciosa. Não, começou com 12. Mas 6 é mais viável, né? Vamos ser mais realista. Foi exatamente isso, mas de repente foi fluindo.
E, tipo, não foi assim, todo mês uma música. A gente já tinha 2 músicas, já a gente saiu na frente, né? Ótimo, já estamos ganhando. Pro projeto 12 de janeiro, a gente já tinha 2. Uau! Né? E aí chegou março. Aí no fim de março saiu uma música. Saiu a nossa terceira música. Aí abril, acabou saindo, a gente foi colocando a meta na frente e indo atrás dela. E a gente foi chegando. E fizemos, inclusive, mais do que 12, né? Fizemos 13 músicas. Teve uma bônus. Teve uma música que foi um pouco diferente, que dialogava com a pandemia, foi uma letra em inglês, com a parceria da Lari Rogante, mas acabou ficando no underground ali, porque no fim o projeto ganhou uma forma. Não foi uma coisa planejada. Vamos fazer um projeto de uma banda que faz uma reflexão e harmonia, trabalha temas relacionados à saúde mental e ao cotidiano moderno, e fazendo um tema por mês. Não. Acabou por força das circunstâncias. Às vezes num mês, a terceira música, por exemplo, foi em decorrência de uma fatalidade. A ordem de lançamento foi fevereiro, outubro e agora é janeiro. Isso. A música que a gente fez, a terceira foi Partir, né? Foi Partir. Só que a da fatalidade foi a Aceitar, né? Ah, é verdade. Não, a Partir... Então, Partir... Cada uma das músicas reflete um pouco de experiências... Vai ter a Voltaire. Eu tô percebendo que eles gostam de usar verbos definitivos. Parecia no começo que... Porque aí combina bem com a proposta de Vox que tem da outra banda. Exato. Parecia que ia ser assim, que todas as músicas iam ter esse nome. Só que assim, como a parte da letra ficou no meu encargo, a parte de nomear as músicas também, boa parte ficou no meu encargo. E aí ia ser uma coisa interessante, né? Tipo, recomeçar, crescer, partir, aceitar. Nossa, vai ser todas assim. Só que aí veio o nome disso. E aí vieram outros nomes. Não precisava ter essa lógica. Ela foi, então, não era uma lógica. Porque não havia lógica. Foi acontecendo, né? E a gente foi observando essa lógica depois. A gente tomou consciência do que estava acontecendo depois, conforme foi acontecendo. Partir, que foi a terceira música, ela refletiu um tempo longo, mas que num específico momento, naquele mês de março, estava se processando de uma forma mais como uma vontade de deixar tudo, e ela se expressou em música. Mas ela referia a uma coisa, a um período acumulado. Aceitar, por sua vez, foi a quarta. Essa foi engraçada que ela... Uma ideia para uma próxima música agora. Acontece. Eu acho justo e vocês deveriam lançar ela aqui. Vamos tentar? Vai, Joe. Toca, começa. Não, vou... Você trouxe a guitarra? O carro trancou no Aí eu fico imaginando como que é o processo de compor, assim, você, não sei se é o mais falante, mas aquilo que você... Então, a gente já deu para perceber a sua essência, assim. Aí você faz com o Joe. Eu faço com o Joe. Ele faz a música com... Mas é uma coisa que... Assim, vocês marcam, Joe, 5 horas em casa, o tema é esse, ou não, acontece? Teve uns dias que sim. Teve uns dias que, vamos em casa lá, normalmente o Joe já vinha com... O Joe é o sopro. O Joe é o meu sopro. A inspiração, ela não... Sopro de vida. Sopro de inspiração. De vida da música. De vida da música, né? É isso que acho que às vezes precisa desse gatilho. E o Joe, ele, tudo de ler um negócio assim, assado, né? E aí eu mando um áudio pra ele. Eu mando um áudio. Aí eu falo, agora a tecnologia nesse sentido eu não abdico dela. Tipo, vamos gravar isso aí pra depois ouvir com mais calma, tipo assim, reouvir. Às vezes a gente precisa ouvir uma coisa várias vezes pra entender o que tá dizendo ali. E aí é assim que surgiu a maior parte das nossas músicas. Eu acho que poucas músicas nossas, talvez uma só, que havia um texto antes. Curiosamente, inclusive, a música do Joe. Aceitar surgiu na estrada, né? A experiência que motivou foi em decorrência de se eu não me engano, é aquela que você falou dos perrengues, né? Exatamente. A gente ficou no meio da estrada. Você poderia afirmar que ele é um poeta? O Joe é um poeta. Calado é poeta. Não, mas é verdade, o Joe, a poesia se expressa de múltiplas formas. E acho que o Joe, ele expressa a sua vertente poética através da expressão musical dele. Através até mesmo da essência dele, do jeito de ser dele. Às vezes de não dizer. O silêncio diz muita coisa também. E, por exemplo, o Joe tinha um texto sobre uma
coisa pessoal dele. A coisa pessoal dele é a ansiedade. É uma coisa pessoal, uma coisa que é séria, é uma coisa que que hoje no contemporâneo a gente entende melhor, que atrapalha, mas que ajudou a gente a ter a expressar alguma coisa. Ele tinha um texto sobre coisas que ele passa, e dentre várias trilhas de guitarra ou de violão, trilhas de áudio com um riffzinho, com um arpejozinho, um dedilhadinho, houve uma forma de encaixar esse texto numa música. Foi assim que surgiu, por exemplo, o nome disso, que foi a nossa quinta música. Mas as outras, normalmente o Joe vinha com um tema. A gente fala um tema, assim. Por exemplo, olha, tem um tema de estudo meu que é assim, e ele tocando lá o teminha e tal, aí grava o tema. E eu vou ouvir depois o que eu ouço nesse tema, o que eu acho que esse tema está dizendo. Por vezes eu pedia para o Joe falar, qual é o tema no sentido de a gente hoje no Spotify é o mood, né? É mood que fala, quando assim, qual é o ambiente daquela música, qual é o clima? Né? E qual é o clima dessa música? Um clima pesado, um clima leve? Enquanto a Joe se propõe a fazer uma reflexão em harmonia, traduzir temas profundos por vezes com leveza. Então, nada muito para baixo. Assim. Pinha de galo. E aí eu falava pro Joe assim, qual é o clima que você sente nessa música? Para tentar encontrar uma mensagem dentro desse clima. E as músicas, por mais que elas abordem temas diferentes, elas têm um fio condutor. E a gente acabou fazendo um álbum né? A gente consolidou um número de músicas bastante para lançar um álbum. Acho que a princípio a gente lance como EP. Ainda é uma dúvida que recai. Para quem lançou um single por ano, né? A ideia era lançar 1 ou 2 singles para depois conseguir mandar todo o trabalho de uma vez num álbum. O single hoje funciona bastante como isso, também como um carro-chefe. Só que normalmente os artistas maiores eles só têm o single, não tem o resto, né, do carro. Essa ideia de álbum se perdeu um pouco. Inclusive, muitos lançam um single por mês em vez de lançar um álbum. Exatamente, enquanto o álbum é uma história toda. E qual era a história? A gente foi identificando essa história no decorrer do álbum. A gente fala de partidas. A gente fala que como um momento de chegada é simultaneamente um momento de partida. Ele não é um momento não é congelado no tempo, é processo. Então é isso que se reflete no conjunto de músicas dessa nossa primeira coletânea, que seria o Legado. E isso também diz sobre partir. Legado também fala. Legado era o nome que a gente queria pra banda. O Legado era o nome que a gente adoraria pra banda. Também. Exatamente. Isso já vem de princípio, né? Esse nome é bom demais para que ninguém tenha usado. E a gente busca a originalidade, a gente busca a autenticidade, mesmo que sem renegar, sem assim, dissimular que a gente não tem influências e que tem uma base anterior para a gente ser o que a gente é. Por outro lado, a gente tenta ser autêntico. E ser autêntico em música hoje envolve, por vezes, assim, você nadar contra a maré ou buscar caminhos alternativos que não é para onde todo mundo vai. Então, difícil. Talvez a ideia principal seja, nesse caminho alternativo, que em outros tempos já não era um caminho alternativo, mas retomar esse caminho, ver se a gente leva pessoas com a gente. Não é para se tornar, acho que um sonho muito, muito grande, a gente vai se tornar um mainstream no Brasil. Não, mas se a gente amplificar pelo menos, para mais pessoas que dentro desse nicho, porque eu acho que acaba sendo um nicho que dialoga com todos também. Falar, por exemplo, Sim, claro. Falar hoje em dia de saúde mental, exclui alguém? Não, Né? de forma nenhuma. De forma nenhuma. Então eu penso assim, quando eu vou escrever, a música, ela não surge pronta. Então assim, há um cuidado, se você analisar nossas letras, há um cuidado muito grande de tentar ser impessoal, de tentar não pisar em ovos, de tentar ter empatia, porque em tudo que a gente expressa, a gente pode estar esbarrando em alguém. A palavra que eu estava tentando encontrar quando eu ouvi as músicas é justamente empatia, as músicas. Sim, a ideia é essa. E atraiu. E às vezes, é engraçado, você vive o que você escreve? Não, às vezes eu escrevo até pra mim, pra tentar, sabe, reequilibrar. O autor não é a música, né? O autor não é a obra. Né? Sim. Muitas vezes a obra fala por ela mesma, ela só flui através do autor. Sim. Bom, então vamos agora pro álbum de recordações. Tá, então a gente vai escolher democraticamente o João Pedro, né? É super democrático. Muito. Então, aqui é o cartãozinho que eu fiz pra vocês. Personalizado. Nossa, que lindo. A gente vai levar isso embora? Vai, depois Nossa! a gente vai autografar.
troféu, né? A gente vai colocar do lado do troféu na nossa estante. Ah, que bonitinho. Ó, só que para você responder a pergunta, primeiro você tem que passar por um teste. E seus amigos podem ajudar. Então, ó, tem o cartãozinho, aí aqui você vai puxar e vai responder essa pergunta primeiro. Olha, Todo música mundo, de... só ele que veio, a gente pode ver também? Pode, aqui vai tudo. E agora? E agora, vê para nós. Que tal um trechinho de Beatles? Estou com a camisa. Ó, aqui, a tô com a camisa. Não, pior que não foi nada combinado. Não foi combinado. Não foi mesmo. Ah, verdade, no início você... Se foi, vocês conseguiram simular muito bem, porque foi muito espontâneo. Olha, isso já aconteceu várias vezes aqui no nosso programa. A gente tem uma sintonia tão grande, Matheus e eu, porque a gente só sabe quem vai vir e o que faz. Eu não vejo a pauta dele, ele não vê a minha. Então, já aconteceram muitas coincidências, né? Parece até parentes. É verdade. Alguém pode dizer até que é mãe e filho. E aí? Ah, acho que... Quem quiser. Vamos, você vai É até cantar. engraçado que ontem a gente foi numa pizzaria aqui em São João e no final lá, tava acabando o cantor, ele chamou a gente e eu cantei uma música dos Beatles. Olha só. Gente, Já veio por acaso. Nada por acaso. Só um trechinho, só porque eu começo, a música que eu cantei ontem foi a Yesterday, all my troubles seem so far away. I'm living in the game to play. Oh, I believe in yesterday. Ah, eu achei ótima a escolha. Vou perder meu posto. Agora você pode responder a pergunta afetiva. Agora você puxa. Ó, João Pedro, pequenininho, é do 0 aos 7 anos. E é a primeira coisa que vem na cabeça. Não pode ficar pensando, não. Tá. Puxa o papelzinho aqui. Isso. Desenho animado. Primeira coisa que veio na minha cabeça de desenho animado, eu acho que foi do 0 ao 7, foi Dragon Ball, com certeza. Dragon Ball? Eu ia imaginar que você ia falar alguma coisa tipo Pica-Pau, Tom e Jerry. Nossa, eu não sei se foi exatamente o do 0 a 7, mas olha o desenho animado, eu lembro de Dragon Ball, de vai passar na Globo e vai ficar assistindo, né? Agora eu não me arrependo de deixar o Daniel assistir Power Rangers com menos de 7 anos. Você assistiu Dragon Ball com menos de 7 Dragon anos. Ball, né? Que aliás tem ótimas músicas também. Sim, aí depois quando você mais velho assiste, né? O primeiro, né? Que é aquele do Goku criança, que você vê que tem a maioria das piadas você não entendia. É, realmente. Aliás, é um desenho que pode ser assistido por adultos tranquilamente. Sim, né? E vocês? Lembrança afetiva com menos de 7 anos? Um Em desenho. relação ao desenho animado. Ah, bom, porque o resto pra mim, eu acho que tudo que aconteceu nos meus 13 anos é meio nebuloso. Eu não tenho muita certeza de todas as minhas memórias de quando eu era criança. Tudo é tão assim, fantástico, assim, que você fala, não, tem coisa aqui que eu acho que minha mente me prega uma peça. Mas enfim. Aquela vez que eu tava andando em cima do arco-íris, será que ela é real? Não, eu acho que todo mundo tem uma experiência e fala, nossa, como eu morri aquele dia, eu tenho uma pirueta, é como se um anjo tivesse segurado. Acho que talvez não tenha sido uma pirueta. Pica-pau. Pica-pau. Perna longa. Pica-pau. E você tinha muita raiva quando aparecia aquele outro pica-pau? O pica-pau louco, aquele pica-pau antigo. Não, aquele é mais legal. Ô, o louco é o mais legal. Eu gostava do outro. Eu chamo de pica-pau biruta. Ele é Eu não gostava eu não gostei depois das linguagens mais modernas de pica-pau. De 2000 pra cá. Aí que eu já... Não é que eu não gostei, era legal também, mas... Até porque você não tem mais a memória afetiva, né? Também. E também muita coisa teve que se adequar com o Ah, século XXI, né? Assim não dava mais pra levar tão a ferro que o pica-pau Puxa mais fazia. uma arma. Exatamente. Tem mais esse tipo de piada. Não Sim. podia mais procurar os rachadores. Então. Tá complicado fazer humor hoje em dia, né, Joe? E o Joe, qual o desenho? O meu que vem na cabeça é 2, na verdade. Primeiro é Dragon Ball também, que eu lembro de sair correndo da escola pra pegar o finalzinho do episódio. Porque era o último desenho da TV. Era o último desenho, então você pega só o finalzinho e aí o começo do próximo episódio você vê pelo final, pra saber, no próximo episódio será Frieza morre. Então, eu não sabia que isso aí ia dar esse exemplo. É o spoiler máximo. esse Quando a gente era máximo. criança, a gente não tinha problema com spoiler. Mas você já tinha mais de 7 anos, você não é tão novinho assim. Eu tenho 21. Aquela Gente, de carreira, né? E qual que é o outro? O outro é o Pernalonga.
Ah, não. Looney Tunes. Todos Ele são... chegou, eu falei, eu lembro de você no instituto. Eu não sei de onde eu tirei isso. Eu também acho que Nossa, você tá com o mesmo problema do Vitor, né? As memórias estão confusas. Mas você sabe que de vez em quando eu falo assim, gente, será que aconteceu ou eu sonhei? Sim, Eu então. estudei a vida inteira no Virgílio, praticamente. Sei Será que lá, eu não né? fiz? Eu trabalhei no Virgílio de professor, acho que eu fiz sua professora. Pode ser. Olha, Pode então ser. não estamos tão longe da verdade. E o seu desenho, Tainá? Meu? Tá nem participando do Ele programa. é mais jovem aqui. Acho que você ainda assiste desenho. Claro! Eu não pensei. Sim que é legal. Quando eu era pequena, eu não lembro. Eu, assisti- Tipo ano passado. Ela ainda é pequena, então, gente. eu gostava de assistir apenas um show. Eu tô assistindo agora. É o meu desenho preferido atualmente. Justo. É muito bom. E meu pai, ele me fazia assistir um monte de desenho, tipo, de vocês, assim. Eu ia falar exatamente isso. Deixa eu pegar as Eu ia coisas falar que aí. apenas um show é a resposta de todo mundo que nasceu no século XXI, né? Sim, mas tipo, Pica-Pau, Kenny Kel, eu assistia um monte desses Pô, Kenny desenhos. Kel. Sabe que não quer, não é desenho. Ah, é verdade, mas tipo, quem liga? Programa pra criança. Infantil, programa infantil. É desenho da vida real? Ninguém assistiu Caverna do Ô Dragão? louco, a Caverna do Dragão, inclusive, tá com filme. Assisti. Verdade, Hora de Aventura também é bem legal. Agora, chato era o He-Man, que no fim ele dava Da lição de moral, né? Quem é você pra dar lição de moral? E você? Não, o primeiro que tinha vindo na minha cabeça é o Pica-Pau, né? Mas já que ninguém mencionou, o segundo que veio foi o Cavaleiros do Zodíaco, que também está saindo filme novo, live action. Tô curioso pra ver se ficou bom ou não. Cavaleiros do Zodíaco foi do fim da infância até o fim da adolescência. assistindo. Não, respondendo corretamente, só poderia ser isso. Pica-Pau foi marcante na infância, mas memória afetiva, acho que da minha geração, é o Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco. De sonhar que tinha uma caixa de armadura embaixo da cama e não querer acordar. Aliás, não assistia Dragon Ball porque eu era fã de Cavaleiros e havia uma rixa aí entre essas tribos. Não pode dar força pra concorrência. Exatamente, é cada um na sua. Eu assistia Pokémon. Pokémon, verdade, Pokémon. esqueci do Pokémon, mas Pokémon foi a infância inteira também. Só que Digimon é melhor. Ei. Então, tá vendo? É esse tipo de Ih. coisa. Por isso que eu falei pra não deixar o Joe falar. Só que ainda tem mais uma coisa. Melhor sendo que passaram na TV aberta brasileira de forma meio contemporânea. Já Cavaleiros era meio com um saudosismo que impedia às vezes de sentir o Dragon Ball com relação ao Dragon Ball que o mais contemporâneo do pessoal mais novo, que é o Z, né? Então. Enquanto o Dragon Ball anterior ele veio um pouquinho assim, meio depois, né? Então, Dragon Ball Z foi o que estourou. Sim. Tinha o Cell, tinha o Majin Buu, Sim. né? O Freeza. Sim. Mas depois eu acabei assistindo Dragon Ball e eu gostei. Mas Cavaleiros do Zodíaco é melhor. Fez bem. Bom, então a gente tá chegando no final do programa e... Posso deixar uma mensagem? Claro. Primeiro, para conhecer o nosso trabalho, creio que será divulgado o link, coisa semelhante, mas a gente tem que se habituar a falar @aejouoficial nas mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube e tem no TikTok também, mas assim, só uma coisinha ou outra, não tem dancinha. Futuramente teremos o Joe Ribeiro dançando com a guitarra. É o que a gente tá esperando. Mas pode ter. Que é isso? Pode ter. Eu não tenho coordenação com essas coisas. Que estaremos no dia 12 ou dia 13, sábado, me ajuda. 13. Dia 13 de maio, no horário da tarde, acho que por volta das 14, a gente vai estar se apresentando na Praça da Catedral, aqui em São João do Boa Vista, durante a edição da Feira Juntou especial de Dia das Mães, pois não? Com participações especiais. Ah, sim, teremos. Olha. Teremos algumas convidadas especiais. Tudo isso é inédito, porque ainda não saiu a divulgação, pelo menos eu não vi até o momento que eu cheguei aqui. E essa também é estamos dando essa lambuja aqui, mas teremos umas convidadas especiais, vai ser uma apresentação bastante bonita, bastante especial mesmo. Claro. Aí, quando você me vê lá, você que canta aquela música. Não, porque A música que você ficou devendo É, dos tô Valins. devendo. Ele já esqueceu a música. Percebi. Posso contar uma piada? Pode. Sabe por que eu vou contar uma piada? Porque eu quero sua risada mais gostosa, esse seu jeito de achar
que a vida pode ser maravilhosa. Pronto, agora ele não tá mais Que devendo. música que é essa do Capital? Vitoriosa do Ivan Lins, tá? Bom, então pra fechar, vocês têm os seus projetos paralelos, vocês têm suas vidas profissionais em paralelo a Joe também, mas e se vocês estourarem? Como fica? Ai. A Joe é o projeto prioritário. A Joe, A ele... ideia é abandonar todo mundo e ir pro mundo. A Joe ele já está à frente dos outros projetos, musicalmente falando. Mas ele não é prioritário nas nossas vidas no momento, porque a gente tem outros fatores prioritários. E sobre qualquer hipótese, eu ainda teria outros fatores prioritários. Eu tenho uma esposa e um filho. Mas o fato é que se a Joe estourar efetivamente, aí a gente vai ter que fazer uma reorganização das nossas prioridades em relação secundárias de vida, né? Assim, não digo como no meu caso, que já tenho um filho, né? E sou casado, mas as outras coisas a gente talvez seja necessário reorganizar. Eu sou funcionário público, tenho estabilidade, então assim, tem que estourar mesmo, sabe? Porque é tudo muito relativo. Tem uma banda que a gente conheceu o ano passado e que foi uma descoberta muito interessante. A gente pensa, estamos fazendo algo bem diferentão. De repente a gente vê que tem gente por um caminho parecido. É uma banda chamada Folk na Kombi, cuja música interpretamos na peça com a marca. Que né? é a minha música preferida, que eu falei pro Matheus Gutierrez na semana passada. A gente brinca que eles são os covers de Joe que a gente ainda não sabia que tínhamos. Né? Que é uma música com uma levada parecida em vários aspectos. Parecido. Nossa, foram várias coincidências, não é mesmo? E eles Tem uma Kombi também. Não, calma aí. Eles usaram uma Kombi no clipe, não sabemos se eles têm uma Kombi, mas nós temos uma Kombi. Mas a gente tem uma... Isso nós tem. Mas o fato é o seguinte, o Fogo na Kombi, eles não conseguiram emplacar uma música que tem um número de visualizações relevante. Não é uma explosão, mas é um número bem relevante. E ainda assim não foi bastante. Sim. Sabe, tem que ser um negócio... Chegaram a tocar na Globo. Então, e você vê, estão concorrendo com a gente pro João Rock, concorreram conosco para um outro certame que eu até me falei assim, nossa, mas, ô louco, vocês já conseguiram caminhar um pouco mais, parece que estão voltando, não, é porque a gente não chega lá em cima é mais alto, as prateleiras são muito altas, em música, ao ponto de você falar, vou largar tudo e colocar isso em foco, é difícil. Vocês avançaram muito sem perceber, de repente, né? E é por isso que vocês já estão competindo aí de igual para igual nos mesmos certames. Também. O projeto evoluiu. A gente faz essa apuração regularmente. Especialmente eu fico olhando, tipo assim, o quanto tá progredindo, porque é o nosso barquinho, né? Pra ver, tipo assim, se tá tudo certo pra gente continuar na direção que a gente tá navegando. O que às vezes falta pra gente são os ventos. E esses ventos, assim, é um pouco mais difícil a gente trabalhar quando a gente não trabalha muito favorável, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente não investe muito no projeto, a gente conta com muita colaboração. Talvez chegue um momento que a gente tenha que investir mais e quem sabe investindo mais a gente também não tenha retorno maior e vendo, a gente vai avaliando dessa forma. Mas a gente está satisfeito, eu estou satisfeito. E eu vejo nos meninos, vejo com pessoas que vão tomando contato com o conteúdo, essa ressonância, uma conexão, às vezes um sentido também, em um momento, né? E o objetivo era esse. Então, assim, a gente está tendo já uma carreira com o projeto, a gente vai então prospectando mais espaço. A gente conseguiu, por conta não só do João Rock, mas desse último lançamento, vários espaços de mídia. Isso foi bastante legal, estar aqui com vocês hoje. É bastante legal, é significativo demais pra gente. Eu estive recentemente por meio também de uma conexão colaborativa na Jovem Pan, aqui local. A gente foi divulgado no Município, que é o principal jornal de circulação da cidade, no Para-Brisa, os videoclipes no canal da banda. São um produto de uma parceria nossa com uma colaboradora muito especial, que é a Letícia Almeida, ou Letícia Pugliese,
como O queira. nome artístico é Pugliese. É a mesma Letícia que o... É a mesma Letícia. Ela editou videoclipes pra gente ter também um material audiovisual para complementar as músicas. São 3 videoclipes artesanais, mas delicados, sensíveis, correspondentes com as músicas e que podem ser prestigiados no nosso canal no YouTube. Ela é uma pessoa muito especial pra gente. Ela é uma pessoa que a gente tem uma empatia muito grande. Exatamente. Tá bom? Membro de honra da banda. É isso mesmo. Tô tentando trazer a Nicole pro meio também. Bom, temos aí vários artistas na cidade, na região, que fazem música de qualidade, outros tipos de arte de qualidade, e a maior parte precisa só da oportunidade de ser visto por vocês, né? Então vamos aproveitar o que a gente tem de bom na nossa região, aqui na nossa cidade, nos eventos que acontecem na cidade, eles estão presentes, podem ser vistos, podem ser ouvidos. Vamos valorizar o que a gente tem de melhor. Esse é o Acontece e a gente se vê na próxima semana com mais uma entrevista.